Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a discutir o tema da eletroquímica. Essa é uma aula com conceitos introdutórios e iniciais sobre o assunto. Depois dessa aula que eu darei hoje, o Lucas falará sobre alguns conceitos mais avançados sobre esse tópico. Então, o que nós iremos fazer é desmembrar as duas aulas de eletroquímica, porque como é um assunto muito grande, a gente achou mais didático separar as aulas, para não ficar um bloco único muito difícil e com muito tempo de aula. Então, essas duas aulas serão separadas. Hoje eu darei uma parte inicial, trabalhando alguns conceitos introdutórios, e o Lucas vai depois complementar o que faltar nessa aula aqui, com alguns conceitos mais avançados. Qualquer dúvida com relação a essa aula, fiquem à vontade para me perguntar. Estou à disposição para responder qualquer questionamento, certo? Então, para começar a falar da eletroquímica, a gente precisa entender dois conceitos fundamentais, né? Que é a oxidação e a redução. E o que seriam esses dois conceitos? O que é oxidação? O que é redução? Oxidação é a perda de elétrons por uma espécie química. E aí, quando eu falo espécie química, eu estou dizendo átomo, íon ou molécula. Então, a oxidação é quando um átomo, um íon ou uma molécula perde elétrons. E a redução seria o oposto. Seria quando um átomo, um íon ou uma molécula ganha elétrons, certo? A oxidação ela sempre vai ocorrer junto com uma redução. Então, elas são processos simultâneos. A oxidação está ligada com a redução. Por quê? Porque ao mesmo tempo que alguém perde elétrons, ou seja, oxida, alguém precisa receber esses elétrons que foram perdidos, ou seja, reduzir. Precisa ganhar os elétrons. Porque os elétrons não podem simplesmente sumir. Então, alguém oxida, ou seja, perde os elétrons, e esses elétrons não somem. Eles não somem, eles precisam ser passados para outra substância que vai ganhar esses elétrons, ou seja, reduzir. Então, sempre a oxidação ocorre simultaneamente à redução. Sempre as duas ocorrem simultaneamente, perdão. Aqui eu coloquei um exemplo, né, de uma reação de oxidação. Então, o zinco que tinha carga nula, o zinco metálico, passou por um processo de transformação química, no qual ele perdeu 2 elétrons e se transformou no cátion zinco 2+, certo? Por ter perdido 2 elétrons, ele ficou positivo, porque ele perdeu carga negativa, então ele ficou com predominância de cargas positivas. Antes ele estava neutro. Se eu perco carga negativa, eu fico com mais carga positiva do que negativa, tá? E como ele perdeu elétrons, ele sofreu um processo de oxidação. Agora, eu coloquei aqui embaixo um processo inverso, que é um processo de redução, no qual o hidrogênio, que está sob a forma de H+, próton, vai receber elétrons e vai virar o H2, que tem carga zero. Então, ele antes estava com uma carga +1, certo? Estava positivo. Ganhou o elétron e ficou um nulo, porque ele estava positivo, ganhou uma carga negativa, neutralizou, certo? Então, ele sofreu um processo de redução, ou seja, ele ganhou o elétron. E como eu tinha dito, a oxidação e a redução elas sempre ocorrem juntas, simultaneamente. Os elétrons não podem sumir. Se alguém perder, o outro vai ter que ganhar. Eles não podem desaparecer. Por isso, eu coloquei aqui como se fosse a soma das duas reações. Ou seja, o zinco perdeu os elétrons, virou o cátion Zn2+, com esses elétrons perdidos. E o hidrogênio
foi quem reduziu. Ele ganhou esses 2 elétrons que foi perdido pelo zinco aqui. Então, o zinco perde os elétrons vêm para reagir com o hidrogênio, e o hidrogênio ganha esses elétrons, ficando nesse formato de H2, certo? Então, o zinco sofre oxidação e o hidrogênio, nesse caso aqui, sofre a redução. Tudo acontece ao mesmo tempo. Então, eu estou mostrando o exemplo de que uma substância está oxidando e necessariamente, lógico, né, outra vai ter que reduzir. E aqui eu dei esse exemplo com zinco e hidrogênio. Nós podemos somar, então, já que sempre acontecem juntos, né, a reação de oxidação, que é a de perda de elétrons, com a reação de redução, que é a de ganho de elétrons. Se elas acontecem juntas, a gente pode somar as duas reações. E aí, com a soma das duas, a gente percebe que existe 2 elétrons aqui na reação de oxidação à direita da seta, certo? Ou seja, depois, né, da pontinha da seta, à minha direita. E existem 2 elétrons atrás, né, da ponta da seta aqui no caso. O inverso. No zinco, os 2 elétrons estão na frente e no hidrogênio atrás. Então, como eles estão em lados diferentes da reação e são a mesma espécie, eles são elétrons, né? A gente pode cortar os dois. Como nessas duas reações não existe espécies iguais dos lados diferentes das setas, por exemplo, o Zn aqui, não tem o Zn nessa outra reação para a gente subtrair durante a soma das reações. Então, a gente simplesmente vai repetir ele aqui na soma final. Isso vai acontecer com o Zn2+. Ele está na frente, né, da pontinha da seta, e aqui atrás da pontinha da seta da segunda reação não tem nenhum Zn2+. Então, a gente simplesmente vai descer ele na frente da ponta da seta na soma. Os elétrons a gente já viu que corta, certo? Para fazer a soma, porque um está na frente, o outro está atrás, e os dois são os mesmos, então a gente pode cortar. O H+, está atrás aqui da pontinha, e nessa reação de cima, ele não está presente na frente da ponta, então a gente não soma, nem subtrai, apenas desce ele aqui, como ele está atrás da ponta da seta, a gente desce ele para cá. E o H2 é a mesma situação, a gente vai descer ele para cá. E aí a gente fica com essa reação aqui, na qual, olha, o zinco antes estava com carga nula, virou Zn2+. Então ele perdeu elétrons, ele sofreu um processo de oxidação. E o H+, que estava com a carga de +1, né, ganha um elétron e vira H2. Aqui a gente chama de reação global, que é a soma da reação de oxidação com a reação de redução. E aí, nessa reação global, que estão somadas a reação de oxidação e a reação de redução, não há a presença explícita dos elétrons. Perceba que aqui nessa reação global, os elétrons não estão escritos, mas a gente consegue ver que, por conta da reação, o zinco se transformou em um agente com menos cargas negativas ou com mais cargas positivas, sofrendo um processo de oxidação, e o hidrogênio inverso, sofrendo a redução, certo? Então esse é um conceito introdutório para a gente ver como que a oxidação e a redução são classificadas e como que elas estão presentes nas reações químicas. E como elas acontecem juntos, a gente pode somar, e aí com a soma da reação a gente consegue determinar uma reação global. Outro conceito muito importante na eletroquímica é o conceito de número de oxidação, também chamado de NOx. O número de oxidação, ou NOx, ele foi criado para facilitar a visualização da transferência de elétrons nas reações químicas. Então, existem reações químicas em que
há uma transferência de elétrons, como a gente viu no slide anterior. Uma espécie perde, outra espécie ganha elétrons, há uma transferência de elétrons, e para facilitar a visualização dessa transferência foi criado o conceito de número de oxidação, ou NOx. O número de oxidação, ele também pode ser chamado de NOx, né? E ele vai ser a carga real ou a carga aparente de um elemento em uma dada substância. Ah, não entendi. Calma. Eu vou explicar, vou dar exemplo. A gente vai falar primeiro sobre a carga real, depois a gente vai falar sobre a carga aparente. Todas as vezes que a substância for um íon, ela vai ter uma carga real. E essa carga real do íon será o número de oxidação. Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo e isso vai ficar mais claro. Agora, se o elemento realizar ligações covalentes, for uma molécula, por exemplo, a carga não será real, porque molécula não tem carga. A carga, então, nesse caso, será uma carga aparente. E o número de oxidação vai se basear nessa carga aparente e não real. Eu vou explicar isso mais para frente. Mas primeiro a gente vai falar do número de oxidação de íons, que tem cargas reais, certo? Então, como que eu encontro o número de oxidação para íons? Quando o elemento, que fizer parte de uma ligação iônica, quando o elemento fizer parte de uma ligação iônica, o NOx dele vai ser a sua carga iônica na substância da qual ele faz parte. Como assim? Deixa eu te dar um exemplo. NaCl. Isso aqui é uma substância iônica. Se é uma substância iônica, existem cargas reais nessa substância, certo? E no cloreto de sódio, o sódio possui carga mais 1 e o cloreto menos 1. Lembra da aula de ligação covalente, desculpa, das aulas de ligações, né? Lembra da parte de ligação iônica. Como o sódio e o cloreto têm essas cargas aqui, como que vai ser o NOx do sódio e como que vai ser o NOx do cloreto? O NOx do sódio vai equivaler à carga que ele tem. Então, a gente vai falar que o número de oxidação do sódio é mais 1, porque a carga dele é mais 1. E o cloreto vai ter um NOx de menos 1, porque a carga dele é menos 1. Tudo certo? Agora, outro exemplo, MgBr2. Fazendo aquela regra de trocar, né? O 2 que está aqui no BR vem para cá para o Mg e o 1 do Mg sobra aqui para o BR. Como o Mg está aí, tá à esquerda do BR, o Mg vai ser positivo e o BR negativo. Então, o Mg tem uma carga de mais 2 e o BR uma carga de menos 1. Então, o NOx do Mg vai ser mais 2 e o NOx do BR vai ser menos 1, certo? Então, a substância iônica é fácil, gente. Para você calcular o NOx de um elemento na substância iônica, você tem que ver qual que é a carga desse elemento na substância. Aqui no caso do magnésio, a carga do elemento magnésio neste sal é mais 2, certo? Então o número de oxidação dele vai ser mais 2, simples assim. E agora a gente vai falar sobre aquela carga aparente que eu falei que vai determinar o NOx das substâncias moleculares. Só que antes da gente entrar nesse assunto propriamente dito, eu quero revisar com vocês um pouquinho do conceito de eletronegatividade, porque é fundamental entender e relembrar desse conceito para depois começar a estudar o que é carga aparente e como ela determina o número de oxidação das substâncias que realizam ligações covalentes, certo? Então, o que é a eletronegatividade? Revisando, esse conceito. A eletronegatividade é a tendência que um átomo vai ter de atrair elétrons para si quando ele está ligado a outro átomo. Ou seja, quanto maior a eletronegatividade de um dado átomo, maior será a tendência dele de atrair os elétrons, certo? Então, por exemplo, quando eu falo que o elemento X é mais eletronegativo que o elemento Y, quer dizer que
X, por ser mais eletronegativo, atrai mais os elétrons do que Y, quando os dois estão ligados em uma ligação covalente. Certo? E para saber qual elemento é mais eletronegativo, atrai mais os elétrons, é importante lembrar ou decorar uma fila de eletronegatividade, que vai demonstrar para você quais elementos são mais eletronegativos do que outros. E aí, para lembrar, para decorar essa fila, tem aquela clássica frase, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Certo? E aí, com essa frase, você tem as iniciais, né? Aqui embaixo eu coloquei em vermelhinho as iniciais da frase correspondendo aos elementos. E aí você chega nessa fila aqui de eletronegatividade, certo? E aí nessa fila, quanto mais para o lado do flúor, mais eletronegativo o elemento será, mais ele terá a tendência de atrair os elétrons. E quanto mais para o lado dos metais, menos eletronegativo ele será. Então, menos ele vai ser capaz de atrair os elétrons. Então, o que acontece? Quando a gente analisa essa fila, o oxigênio, se comparado ao flúor, ele é menos eletronegativo. Então, ele tem uma tendência menor de atrair os elétrons do que o flúor. E aí a gente pode fazer as demais comparações, certo? Os metais é o último grupo. Lembra que eles têm uma tendência muito maior de doar, né? De perder os elétrons, não de atrair. E aí, depois de revisar, né, o conceito de eletronegatividade, é importante então agora a gente ver como esse conceito vai estar relacionado à determinação do NOx nas substâncias que realizam ligações covalentes, certo? Então, eu tinha dito para vocês que nas substâncias que realizam ligações iônicas, existe uma carga real. Os íons possuem carga. Agora, as substâncias que realizam ligações covalentes, que são as moléculas, elas não possuem uma carga real, mas sim uma carga aparente. Por quê que a gente diz que existe essa carga aparente? Porque numa ligação covalente pode haver um elemento mais eletronegativo que outro, e sendo esse elemento mais eletronegativo que outro, ele vai atrair mais os elétrons vão ficar mais perto ou mais tempo girando em torno desse elemento mais eletronegativo, e por isso a gente classifica, né, convencionou-se classificar assim, de que esse elemento eletronegativo, por atrair mais o elétron, ele vai ter um número de oxidação negativo, e o elemento que está ligado com ele, que é menos eletronegativo, então atrai menos o elétron, vai ter um número de oxidação positivo, certo? Porque ele vai ter a tendência de perder o elétron, de não ter a carga negativa, então ele vai ficar positivo, certo? Então isso que é a carga aparente. Não é uma carga real, mas como a substância eletronegativa tende a atrair mais o elétron, a gente diz que ela fica, entre aspas, negativa. Por isso que é como se fosse ela tendo uma carga aparentemente negativa, e aí o NOx dela seria negativo. Ainda não entendi. Então, eu vou te dar alguns exemplos. O HCl é uma ligação covalente entre o H, o hidrogênio e o cloro, né? Nessa ligação, volta lá na fila de eletronegatividade. O cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, certo? Então, como o cloro é mais eletronegativo, ele vai atrair mais os elétrons. Ele vai ter um NOx negativo. E o hidrogênio vai ter um NOx positivo. Como só se liga um hidrogênio a um cloro, vai ser compartilhado só um elétron entre essas duas substâncias,
certo? Por isso, o NOx do cloro vai ser de -1, porque ele tem a tendência de atrair esse elétron da ligação que está fazendo com o hidrogênio de compartilhamento. Lembra lá da aula de ligações covalentes? E o hidrogênio é menos eletronegativo, né? Então ele não tem a tendência de atrair o elétron, então ele vai ficar com a carga +1, certo? Um segundo exemplo, a água. Sempre para calcular o NOx dos elementos que fazem ligação covalente, você precisa pensar na fórmula estrutural, certo? Não pensa só na fórmula molecular, que é essa fórmula aqui que eu estou apresentando para você. Pensa na estrutura da molécula. Na água, lembra que cada oxigênio precisa de 2 elétrons para se estabilizar, de acordo com a regra do octeto. Então, cada oxigênio vai se ligar a 2 hidrogênios, certo? Então, pela fórmula estrutural da água, a gente sabe que cada hidrogênio vai realizar uma ligação covalente com o oxigênio. Então, o oxigênio vai estar ligado aos 2 hidrogênios. Como o oxigênio ele é mais eletronegativo, depois volta lá na fila de eletronegatividade e vê isso. Mas como o oxigênio ele é mais eletronegativo, ele vai possuir a tendência maior de atrair os 2 elétrons que ele está fazendo das ligações com os hidrogênios para ele, certo? Porque o oxigênio faz 2 ligações. E nas 2 ligações, ele faz compartilhamento de elétrons com o hidrogênio, que é menos eletronegativo do que ele. E por isso ele vai ter a tendência de atrair os 2 elétrons dessas 2 ligações que ele está fazendo. Como ele atrai 2 elétrons, 2 espécies negativas, o NOx dele vai ser -2. O hidrogênio, por sua vez, ele vai estar ligado ele vai fazer apenas uma ligação com o oxigênio. Vão ter 2 hidrogênios e cada um vai fazer apenas uma ligação com o oxigênio, certo? Então, o hidrogênio, o H, como ele faz apenas uma ligação, ele vai ter NOx +1, tá? Porque ele é menos eletronegativo, ele não vai ficar com elétron, então ele fica positivo, +1. Como ele faz só uma ligação, é +1 e não +2, certo? E o exemplo 3 que eu trouxe, o H2, tá? Que é um elemento constituído, né, lembra a fórmula estrutural, por uma ligação covalente entre 2 átomos hidrogênios. Como você está ligando 2 átomos hidrogênios, nenhum é mais eletronegativo que o outro. Então, nenhum tem a tendência de atrair mais o elétron do que o outro. Por nenhum ter essa tendência, a carga vai ficar nula. O NOx vai ser igual a 0. Não vai existir carga aparente. Porque nenhum dos dois tem a tendência de ficar mais com o elétron, de ficar mais negativo e o outro não atrair esse elétron e ficar mais positivo. Então, por isso, o NOx, nesse caso, do hidrogênio, vai ser 0. E já pensando nesses dois conceitos, né, de como a gente calcula, como a gente descobre o número de oxidação para espécies iônicas e para espécies de ligação covalente, a gente pode pensar agora em algumas regras que facilitam a descoberta do NOx em determinadas substâncias. Então, essas regras aqui são para facilitar a descoberta do NOx dos átomos nas substâncias de uma forma geral. Algumas regras são bem básicas, bem fáceis de lembrar. As outras são um pouco mais trabalhosas, vamos dizer assim, mas nada muito complicado. Acho que se você conseguiu entender o início da aula, você vai conseguir entender essa parte também, certo? Então, qual que é a primeira regra que a gente tem que vai facilitar para a gente determinar o número de oxidação das espécies nas substâncias? Vai ser a regra para as substâncias simples. Essa regra vai dizer que as substâncias simples
que são formadas somente por um elemento, elas sempre vão possuir NOx igual a zero. Me dá um exemplo. Tá, vou te dar um exemplo. Existem substâncias simples que não são metálicas, por exemplo, o H2, que a gente viu antes, que tem NOx zero. E exemplo de substâncias simples metálicas, que são o zinco e o ferro. Aqui eles não estão na forma iônica, eles estão na forma de substância simples, certo? Com ligação metálica. Lembra que substâncias simples são aquelas substâncias formadas exclusivamente por um elemento químico. Então, aqui no caso, eu só tenho hidrogênio formando esse composto, eu só tenho oxigênio formando esse outro composto. Então, isso são substâncias simples, que têm apenas um elemento em sua composição. Todas elas vão ter NOx igual a zero. A segunda regra é sobre o hidrogênio. O hidrogênio, quando ele estiver ligado a não metais, o seu NOx será mais 1. Porque, olha, vamos voltar lá na tabela. O hidrogênio ele é só mais eletronegativo do que os metais. Com relação a todos os outros compostos, ele é menos eletronegativo. Então ele vai ter menos tendência para atrair o elétron. Então ele vai ter uma tendência de ter um NOx positivo nesse caso, quando ele está ligado a elementos que não são metais. Então ele vai ter o NOx mais 1. Grava isso. Hidrogênio ligado a não metais tem o NOx mais 1. Agora, hidrogênios ligados a metais, ele vai ter uma tendência maior de atrair o elétron, ele vai ser mais eletronegativo. Então, quando o hidrogênio está ligado aos metais, ele vai ter carga menos 1, que foi o que eu coloquei aqui. Quando ele estiver ligado a não metais, o NOx vai ser mais 1. E o exemplo que eu dei foi o HCl, o ácido clorídrico. E quando ele estiver ligado a metais, o NOx vai ser menos 1, porque ele é mais eletronegativo do que o metal. E o exemplo aqui é o NaH. Certo? A terceira regra, gente, lembra então, primeira regra, substâncias simples, segunda regra sobre o hidrogênio. A terceira regra, a gente vai falar sobre o oxigênio. O oxigênio, quando ele estiver ligado com metais, ele sempre vai adquirir o NOx de menos 2. Então, se você viu um oxigênio ligado a um metal, o NOx desse oxigênio vai ser menos 2, certo? Porque o oxigênio é bem mais eletronegativo do que o metal, então ele tem a tendência de ganhar os 2 elétrons, porque ele precisa dos 2 elétrons para completar o octeto, e como ele é mais eletronegativo do que os metais, ele ganha os 2 e fica com carga menos 2, com NOx menos 2. E o exemplo aqui, Na2O, certo? Nas ligações com não metais, o oxigênio vai ser mais eletronegativo geralmente. E ele vai atrair 2 elétrons, né? De novo, porque ele precisa dos 2 para completar o octeto. Ficando com o NOx de menos 2. Geralmente ele atrai. E o exemplo que eu dei aqui foi a água. Então, o oxigênio ligado ao não metal, que é o hidrogênio. E como o oxigênio é mais eletronegativo, ele tem uma tendência maior de puxar os elétrons, ele fica com a carga negativa de menos 2. Porém, existe uma única exceção, que vai ser quando o oxigênio estiver ligado ao flúor. Vamos voltar aqui, nessa fila, e perceba que o oxigênio, apesar de ele ser mais eletronegativo do que todos essas outras substâncias, esses outros elementos, perdão, ele vai ser menos eletronegativo que o flúor. Então, todas as vezes que ele estiver ligado com essas outras substâncias aqui, os outros elementos, ele vai adquirir uma carga negativa de menos 2. Agora, quando ele estiver ligado ao flúor, o que vai acontecer é que na ligação covalente,
a carga aparente do oxigênio vai ser de mais 2, porque quando ele fizer a ligação covalente com o flúor é mais eletronegativo, tende a atrair mais os elétrons, e por isso vai ficar com a carga, o flúor vai ficar com a carga negativa, porque ele atrai mais os elétrons, e o oxigênio vai ficar com a carga positiva, ficando com mais 2. Porque ele tem a tendência de perder esses 2 elétrons para o flúor, certo? Então, o que vocês precisam lembrar até agora? Que se o oxigênio estiver ligado a metal, ele vai ficar com NOx menos 2. Se o oxigênio estiver ligado a não metais, depende. Se for um não metal diferente do flúor, a carga continua sendo menos 2. Agora, se for o flúor, a carga do oxigênio vira para mais 2. E aqui o exemplo que eu coloquei, o OF2, certo? Outro caso importante é o dos peróxidos. Neles o oxigênio possuirá carga de menos 1. Tá? Então essa é a terceira exceção aqui da carga do oxigênio. Nos peróxidos, né, tipo a água oxigenada, H2O2, a carga do oxigênio não será menos 2, como geralmente é, mas sim menos 1. Por que isso acontece? Olha aqui a fórmula estrutural do H2O2, da água oxigenada. O oxigênio, que é esse elemento aqui, ele vai estar fazendo essa ligação covalente com o hidrogênio e essa ligação covalente com outro oxigênio. Então, quando a gente for calcular o NOx, a carga aparente desse oxigênio, olha o que vai acontecer. Nessa ligação covalente aqui, quem que é mais eletronegativo? É o oxigênio, certo? Então, ele atrai mais o elétron dessa ligação. Então, ele vai ficar com a carga menos 1. E o oxigênio, como não vai atrair tanto esse elétron, vai ficar com a carga mais 1. Agora, essa ligação aqui, que é a outra ligação que o oxigênio faz para completar o octeto, ele está com carga menos 1. Lembra disso, né? Porque nessa ligação aqui ele tem a tendência a puxar o elétron. Mas nessa ligação aqui, ele está fazendo uma ligação com outro oxigênio. Entre dois oxigênios, qual é mais eletronegativo? Nenhum. Os dois têm a mesma eletronegatividade, são a mesma substância. Então, ele não vai nem puxar mais o elétron para ele e o elétron também não vai ser puxado para outra substância que é igual a ele. Por isso, essa ligação aqui vai ser nula, né? O NOx dela vai ser nula. Então, não vai somar nada para o número de oxidação do oxigênio. Se aqui, ao invés de O, fosse outro H, aí, como o H é menos eletronegativo, o O puxaria os elétrons, né? Então, ficaria menos 1 dessa ligação aqui também, porque ele atrairia o elétron dessa ligação. Então, ele ficaria com uma carga negativa de puxar esse 1 elétron dessa ligação. E aí, como ele tinha puxado um elétron de cá e estaria puxando um elétron daqui, menos 1 com menos 1, menos 2. A carga dele final, que é o caso da água, né, o oxigênio ligado com 2 hidrogênios, seria menos 2. Só que aqui no peróxido ele tá fazendo, o oxigênio faz uma ligação com hidrogênio e outra com outro oxigênio. Então, por isso, fica só menos 1. Porque aqui ele ganha o elétron, menos 1, e aqui ele não ganha nem perde, 0. Menos 1 mais 0 fica menos 1. Certo, gente? Então, é isso que acontece no peróxido. Antes de começar a quarta regra, lembra das regras que a gente já discutiu. Substância simples sempre vai ter NOx zero, o H, o hidrogênio. Quando estiver ligado a metais, sua carga vai ser menos 1, e quando estiver ligado a não metais, a sua carga vai ser mais 1. E o oxigênio existem algumas situações. Quando ele estiver ligado a metal, sua carga é menos 2. Quando ele estiver ligado à maioria dos não metais, sua carga é menos 2. Mas quando ele estiver ligado ao flúor, sua carga é mais 2. E quando ele estiver ligado ao peróxido, quando ele estiver formando um peróxido, sua carga é menos 1, certo? Então, vai fixando esses números de NOx, esses números de oxidação na sua cabeça, né, a carga real ou aparente, para você conseguir depois descobrir com facilidade os NOx das substâncias, certo? Uma quarta regra, gente, é de uns elementos que possuem quase sempre o mesmo número de NOx. A gente fala que eles têm NOx fixo. Então, ele sempre vai ter, geralmente, a mesma carga. Então, os metais alcalinos, que são o grupo 1 da tabela periódica,
grupo 1 da tabela periódica, como o sódio, eles sempre vão possuir um NOx de mais 1, pois eles vão perder o elétron para se adaptar à regra do octeto. Então, como eles vão possuir a carga de mais 1, o NOx deles vai ser mais 1. Olha o exemplo aqui, NaOH. O Na é um alcalino do grupo 1, então a carga dele nesse caso vai ser mais 1. Os metais alcalinos terrosos, que são o grupo 2 da tabela, eles vão possuir carga mais 2, pois eles sempre precisam perder 2 elétrons para se adequarem ao octeto, né? E por isso o NOx deles sempre vão ser mais 2. E aí um exemplo que eu coloquei, né, o cálcio aqui, que tem a carga mais 2, formando o hidróxido de cálcio, CaOH. 2, né? Outros elementos importantes de guardar o NOx, o alumínio, né? O alumínio ele sempre em compostos iônicos vai possuir NOx de mais 3 compostos iônicos. A prata vai possuir em compostos iônicos NOx de mais 1. O zinco vai possuir NOx de mais 2. Então esses três elementos, né? Pensa, prata, zinco, alumínio, mais 1, mais 2, mais 3. Prata, mais 1, zinco, mais 2, alumínio, mais 3. Prata, zinco, alumínio, mais 1, mais 2, mais 3. O flúor ele vai possuir, tanto em compostos iônicos quanto em compostos moleculares, o NOx de menos 1, porque ele é muito eletronegativo, ele é um elemento mais eletronegativo, então ele sempre vai atrair um elétron para ele para completar o octeto, o NOx de menos 1, certo? Além dessas 4 regras, né, substâncias simples, hidrogênio, oxigênio e substâncias de NOx fixo, existe uma quinta regra, que é a regra da soma algébrica dos números de oxidação de espécies químicas que estão neutras, que não tem carga positiva nem negativa. Então, de átomos, íons, moléculas que estão neutras. Então, aqui, algumas explicações antes de entrar nos exemplos em si, né? Como as moléculas elas são compostos neutros, a soma dos NOx de todos os elementos deve ser igual a zero, certo? De todos. Logo vou dar um exemplo disso aqui. Os compostos iônicos, considerados como um todo, não como cátion e o ânion separado, mas como um todo, eles vão possuir a soma dos NOx dos seus elementos igual a zero, pois a carga positiva dos cátions, né, ela vai ser balanceada com a negativa dos ânions. Então, se eu tenho mais 2 de carga positiva no cátion, eu vou ter menos 2 no ânion. E aí, mais 2 com menos 2 vai somar zero. Então, um resumo disso que eu falei é que a soma dos NOx dos elementos presentes em substâncias químicas eletricamente neutras é sempre igual a zero, tá? Porque a soma das cargas na molécula, como ela não tem carga, é zero, e nos íons, quando você somar as cargas dos cátions com a dos ânions, você vai ter as somas dos NOx igual a zero, quando você pega compostos iônicos consideradas como um todo, né, inteiras. Não pega só o cátion ou só o ânion, mas o cátion e o ânion juntos. Quando você soma a carga do cátion e do ânion, tem que dar zero, e por isso a soma dos NOx do cátion mais do ânion tem que ser zero. Ah, não entendi. Então vou te dar um exemplo. Primeiro, de uma molécula, que a soma dos NOx tem que ser zero, e depois um exemplo de um íon, que a soma dos NOx também tem que ser zero, quando ele é considerado no todo, tá? Então a molécula, peguei o CO2 para exemplificar. O CO2 tem essa fórmula estrutural aqui, sempre para ver o NOx é bom ver a fórmula estrutural, gente, não a fórmula molecular, tá? A gente vai aprender com essa quinta regra, descobrir o NOx com a fórmula molecular. Mas em alguns casos, principalmente na química orgânica, é melhor fazer a fórmula estrutural. A gente fala dessa quinta regra para agilizar o processo, né? Mas de substâncias mais simples. Enfim, vocês vão perceber. Então aqui nessa fórmula, percebe que existe essa ligação covalente entre o carbono e o oxigênio, certo? E é uma ligação dupla. Como o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono,
ele vai tender a puxar esses dois elétrons que estão nessa ligação dupla para ele. Então ele vai ficar com os dois elétrons para si, de carga aparente. E aí ele vai ficar com o NOx menos 2, porque ele está puxando dois elétrons. Enquanto isso, o carbono vai estar perdendo, entre aspas, né, esses dois elétrons. Ele vai estar com uma carga positiva aparente de mais 2, por enquanto. Aqui, desse outro lado, acontece a mesma coisa. Está tendo uma ligação dupla e o oxigênio tem uma tendência maior de puxar os elétrons dessa ligação. Então, o oxigênio vai ficar com uma carga menos 2 e o carbono vai ficar com uma carga mais 2. Só que ele já estava com uma carga mais 2 dessa ligação dupla que a gente tinha analisado. Então, você vai somar o mais 2 daqui com o mais 2 daqui. O NOx do carbono no gás carbônico é 4. Tá? Mais 2 de cá, mais 2 de cá, mais 4. E aí, você vai me falar assim, o NOx do carbono é 4. E o NOx do oxigênio é menos 2. Quando eu somo mais 4 com menos 2, dá mais 2, não dá 0. Você falou que tinha aqui na molécula as cargas darem 0, mas você precisa entender que existe mais 4 de carga aqui no carbono, existe menos 2 de número de NOx do elemento oxigênio. Sim. Só que existem dois elementos oxigênios. Então a gente precisa multiplicar esse menos 2, que é o NOx do oxigênio, por 2, porque existem dois oxigênios. E aí quando você faz menos 2 vezes 2, dá menos 4. E aí quando você vai somar os menos 4 elétrons que os oxigênios, os dois, estão ganhando, cada um ganha 2 elétrons. Né? Por isso que o número de oxidação do oxigênio no CO2 é menos 2. Porque a gente olha para o oxigênio em si. Pode ter 1, 2, 3, a gente olha para um oxigênio. Quanto que é a carga do oxigênio? Menos 2. Tá. Agora, quantos oxigênios eu tenho? 2. Então, eu vou multiplicar o NOx, que é menos 2, por 2, que é a quantidade. Então, vai ficar menos 4. E aí, quando eu somo menos 4 com mais 4 carbono, dá 0. Então, a gente percebe que, na molécula, as somas dos NOx dos elementos é igual a 0. Tá? E aqui no exemplo com uma molécula, né? Agora um exemplo com um íon. Nesse caso aqui, a gente tem o Na, lembra que lá da nossa regra número 4, né? O Na é um metal alcalino, ele vai ter um NOx mais 1. E o oxigênio, como está ligado a um metal, vai ter um NOx menos 2. Aí, gente, como é Na2O, o O é 1. Você vai ter 2 sódios para cada oxigênio, para cada um oxigênio, tá? Olha os índices aqui, no retículo iônico. Então, o que vai acontecer é que você tem uma carga positiva do sódio, multiplicado por 2 sódios que você tem, então o NOx é mais 1. Mas como você tem 2 sódios, você multiplica o mais 1, que é o NOx do sódio, vezes 2, você vai ficar com mais 2. E você tem menos 2 oxigênio, você tem a carga de menos 2 no oxigênio, que é o NOx do oxigênio. E você tem apenas um oxigênio. Então, quando você multiplica menos 2 por 1, dá menos 2. E aí, quando você soma as cargas positivas, que são mais 2 do sódio, né, no total, com menos 2 do oxigênio no total, vai ficar 0. Então, apesar de que o íon possui um cátion e possui um ânion, com carga positiva e negativa, quando eu somo as duas cargas desse íon como um todo, considerando o cátion e o ânion, o resultado vai dar 0, tá? O que vai confirmar a quinta regra. E aqui está o exemplo iônico, então. E aí, existe uma forma de fazer um esquema para descobrir o NOx do elemento sem ter que montar a fórmula estrutural, tá bom? E sem ter que ficar analisando as ligações. É mais rápido e mais prático de descobrir os NOx dos elementos, assim. E aí, como que essa regra ela vai se estabelecer? Você vai fazer uma caixinha, né? Com os elementos do primeiro espaço aqui.
Aqui no caso eu escolhi o CO2, que a gente tinha analisado no slide passado. E vai dividir, vai fazer um quadradinho aqui, abaixo dos elementos, e um quadradinho depois aqui embaixo do primeiro quadrado. Aí, o que vai acontecer, gente? Você coloca o elemento, no caso CO2. Nessa primeira linha, você vai colocar os NOx dos elementos. A gente sabe que o NOx do carbono, pelo exemplo anterior, é mais 4, certo? E o NOx do oxigênio é menos 2. Aí, esses são os NOx da substância, dos elementos na substância CO2. Os NOx vêm na primeira linha. Na segunda linha, você vai pegar o NOx da substância e vai multiplicar pelo índice. O índice do carbono não aparece. Quando não aparece, quer dizer que é 1. Então, 4 vezes 1, 4. A gente coloca o mais 4 porque é positivo. O oxigênio está com o índice 2 aqui. Então, quando você pega o menos 2, que é o NOx do oxigênio, e multiplica por 2, vai dar menos 4. E aí, na segunda linha, vem o valor do NOx multiplicado pelo índice. Então, deu menos 4. Aí, o que vai acontecer? No final do esquema, você vai pegar o menos 4, vai somar com mais 4. Então, você vai somar os números da última linha e a soma dos números da última linha tem que ser igual a 0. Nesse caso, o que se conformou? Mais 4 e menos 4 dá 0. Então, na terceira linha, você vai somar os valores e vai igualar essa soma a 0. Mas para que isso serve? Serve para calcular o NOx de um elemento desconhecido. Então, eu vou dar um exemplo agora. Por exemplo, se eu te falar assim, olha, determina para mim o NOx do Mn, do manganês, nesse composto aqui, que é o KMnO4. Você vai usar a quinta regra para determinar qual é o NOx do manganês nessa substância. E como que você vai fazer isso? Primeiro, você tem que montar, né, a tabelinha com os 3 espaços. No primeiro espaço aqui, você vai colocar os elementos, certo? Que é o K, o Mn e o O4. Separa tudo bonitinho. Na primeira linha, ou nesse segundo espaço, né, a gente chama de primeira linha, mas eu vou chamar aqui de segundo espaço, né? Também. Aqui, lembra lá do exemplo anterior que a gente tem que colocar os NOx dos elementos, tá? Então, o que vai acontecer? O K é um metal alcalino, grupo 1 da tabela periódica. A gente viu na quarta regra que esse elemento possui um NOx fixo, e o NOx desse elemento é mais 1. Então, a gente vem aqui e coloca mais 1 embaixo do K. O segundo elemento é o manganês. A gente não viu nada sobre o manganês nas regras. Então, eu não sei o NOx do manganês, eu tenho que descobrir. Então, eu vou colocar X para o manganês, porque é o número que eu quero descobrir. O X é o NOx do manganês. E o O4, a gente sabe que o oxigênio, aqui nesse caso, ele não está formando um peróxido, ele não está formando água oxigenada, e ele não está ligado ao flúor. Então, como ele não está ligado ao flúor e nem ligado a peróxido, ele vai ter carga menos 2. Todas as vezes que ele não está nem ligado ao flúor nem ao peróxido, ele tem carga menos 2. Volta lá nas regras e confere se você tiver dúvida. Então, a gente coloca o NOx menos 2 do oxigênio aqui. Aí, gente, a segunda linha, ou esse terceiro espaço, vai ser a primeira linha, que é o NOx, multiplicado pelo índice do elemento. Então, mais 1 vezes 1 aqui do K, mais 1. X vezes 1 aqui do Mn, X. O4, né? Menos 2 vezes O4, aqui tem um 4, então a gente precisa multiplicar menos 2 vezes 4, dá menos 8. Lembra que depois de calcular a segunda linha, o que a gente vai fazer?
somar os elementos da segunda linha. Então, mais 1, mais x, mais menos 8, que é aqui, e a gente deve igualar isso a zero. Pronto. Aí agora, menos 8 mais 1, menos 7. Passou para outro lugar, vira mais 7. Então, o x, que para a gente é o NOx do manganês, olha aqui, vai ser mais 7. Então, a gente determina que o NOx do manganês nesse composto aqui é mais 7. Então, é assim que a gente vai determinar NOx de elementos que não possuem carga fixa, que possuem carga variável, ou que possuem número de oxidação variável. Certo? É usando o quinto exemplo. Existe uma sexta regra, né? Então lembra lá, a primeira regra, substância simples, segunda regra, hidrogênio, terceira regra, oxigênio, quarta regra, alguns compostos de NOx fixo, como metais alcalinos terrosos, o alumínio, o zinco, a prata, o flúor. Quinta regra, a soma algébrica das moléculas e no íon como todo vai ser zero. Então a soma dos NOx vai ser zero. E agora vem a sexta regra, que é a soma algébrica dos números de oxidação em um íon poliatômico. Como assim? Quando você tiver que somar, nesse caso, os NOx em um íon poliatômico, com mais de um átomo. Então, quando você pega, por exemplo, um íon como esse aqui, ó, NO3-, é um íon, porque tem carga, certo? E aqui a gente só está vendo o ânion, não existe o cátion. A gente só está vendo a carga negativa, então a gente não está considerando o composto iônico como um todo. Existe só o ânion. Então, é diferente da quinta regra, que lá a gente estava considerando o composto iônico no todo, cátion mais ânion. Aqui, a gente vai considerar o ânion separado ou o cátion separado. Nesses casos aqui, nos casos que eu separei de exemplo, são ânions. Então, SO4, 2-. Isso aqui tudo é um ânion, não tem cátion. Então, a soma vai ser diferente nesse caso. E é um íon poliatômico nesses dois casos porque eu tenho um átomo de nitrogênio e um átomo de oxigênio. Então, mais de um átomo, né? Não é só nitrogênio, não é só oxigênio, mas dois átomos diferentes, de nitrogênio e outro de oxigênio. Tá? E aí, como que vai acontecer a soma desses NOx de íons que são considerados separadamente, né? Que não estão junto com... O ânion não está junto com o cátion. A única coisa que a gente vai mudar, gente, é que depois de fazer a segunda linha, ao invés de somar e igualar a zero, a gente tem que somar e igualar a carga do ânion que está sendo considerado. Então vamos fazer um exemplo para ver como que isso funciona. A gente não sabe a carga do enxofre, tá? Então primeiro, né, sempre coloco o elemento, SO4. A gente não sabe a carga do enxofre, a gente não sabe o NOx do enxofre, coloca X. O O, como ele não está ligado nem ao flúor, nem a peróxido, é menos 2, o NOx. E aí isso a gente coloca na primeira linha. Na segunda linha, vai multiplicar pelo índice, o NOx. Então, x vezes 1, x. Menos 2 vezes 4, menos 8. Pronto. Aí agora, se fosse no exemplo lá de trás, a gente ia fazer x mais menos 8 igual a zero. Só que a gente está considerando um ânion apenas, com carga de menos 2. Então a gente precisa fazer x mais menos 8 igual a menos 2. E aí, quando a gente fizer isso, a gente vai descobrir, né, que o x aqui é igual a mais 6, tá? Eu errei aqui, gente, perdão. Depois vocês dão uma corrigida, eu vou corrigir no slide. Mas a carga aqui é mais 6, tá? Então a carga do enxofre seria mais 6.
E a gente, depois de falar dessas 6 regras, né, a gente vai falar sobre as reações de óxido-redução. Então, para falar sobre isso, antes eu queria falar alguns conceitos. Que é, se em uma reação química, né, aconteceu o processo de reação, o elemento aumentar seu NOx, quer dizer, né, ele, por exemplo, estava com NOx de 0 e passou para o NOx de mais 2, por exemplo, isso quer dizer que ele sofreu um processo de perda de elétrons, né? Se ele aumenta o NOx, se ele sai de 0 e vai para mais 2, quer dizer que ele perdeu elétrons. Ou seja, ele sofreu uma oxidação, porque perda de elétrons é oxidação. Agora, se na reação química o elemento abaixa o NOx, por exemplo, sai de 0 para menos 2, esse elemento sofreu um processo de ganho de elétrons. Né? Ele estava em 0 e ficou com a carga negativa. Ele ganhou elétrons, ganhou carga negativa. Sendo assim, se ele abaixou o NOx, ele sofreu uma redução. Então, resumindo, né? Aumento de NOx é igual a oxidação. Então, toda vez que eu aumentou, oxidou. Diminuiu, reduziu. Certo? Lembra disso. Aumentou NOx, oxidou. Aumentou, oxidou. Diminuiu, reduziu. E lembrar, né? Oxidação, perda de elétrons. Redução, ganho de elétrons. Existem essas duas formas de lembrar. É bom saber das duas. Tá? Que é com relação a perda e ganho de elétrons e com aumento ou diminuição de NOx. O que vai acontecer em relação à redução e oxidação nesses dois casos? Quando o elemento muda seu NOx numa reação, né, essa reação passa a ser chamada de reação de óxido-redução. Então, se eu tive uma reação química e durante essa reação química os elementos delas mudaram seu NOx, os elementos dela mudaram seu NOx, ou seja, mudaram seu número de oxidação, mudaram sua carga real aparente, isso quer dizer que essa reação é uma reação de óxido-redução. Toda vez que alguém te perguntar o que é uma reação de óxido-redução, você vai dizer para a pessoa, olha, a reação de óxido-redução é uma reação na qual os elementos mudam seu número de NOx durante essa transformação. Tá? É simplesmente isso. E nas reações de óxido-redução, né, como eu já tinha falado várias vezes, eu vou continuar falando, sempre vai haver um elemento que aumenta o NOx, ou seja, que vai ganhar a carga mais positiva, né? Aumentou o NOx, vai ganhar carga mais positiva, ele vai perder elétrons, e vai ter outro elemento que diminui o NOx, que vai ganhar mais carga negativa, que vai adquirir elétrons. Né? Então, nem a oxidação e nem a redução vão ocorrer sozinhas. Elas sempre devem ocorrer conjuntamente, elas sempre vão ocorrer juntas. Né? Quando uma espécie, numa reação de óxido-redução, perde elétrons, oxida, outra obrigatoriamente precisa reduzir, precisa ganhar aqueles elétrons, não tem como os elétrons sumirem. Sempre que uma oxida, a outra reduz. Então, sempre que existe uma reação de óxido-redução no que os elementos mudam o seu NOx, sempre um vai estar aumentando o NOx e outro vai precisar estar diminuindo o NOx. Né? Então, os elementos vão precisar ter essa dinâmica para a reação acontecer. Eu coloquei 2 exemplos aqui de reação de óxido-redução para a gente discutir, né, e vocês perceberem como é a reação de óxido-redução, tá? Então, a primeira reação de óxido-redução, né, que eu coloquei aqui, foi uma reação que eu até tinha trazido antes, né, que é a reação do zinco com o hidrogênio. Nesse caso, o zinco vai reagir com o hidrogênio, H+, né, e vai formar o H2 e o N2+. Perceba que o zinco aumentou. Antes ele era um elemento simples. Elemento simples tem NOx igual a 0. E depois ele passou para um íon com carga 2+. Então o NOx dele passou para 2+. Então ele passou de 0 para 2+. O que aconteceu aqui? Uma oxidação, porque houve ganho
de carga, ganho, aumento do número de NOx. Houve perda de elétrons, houve oxidação. E o zinco, a gente costuma fazer essa setinha aqui embaixo, né? Para mostrar, olha, ele oxidou de 0 para mais 2. E aqui o hidrogênio, como eu disse, enquanto um oxida, enquanto um perde elétrons, o outro precisa ganhar esse elétron. Então, o hidrogênio, que antes estava com a carga mais 1, vira uma substância simples com carga 0. Então, antes ele estava com a carga 1 e foi para a carga 0. Então, ele reduziu de 1 para 0. Ele sofreu um processo de redução, de ganho de elétrons, no qual o NOx dele foi de 1 para 0. A outra reação que eu coloquei aqui é a reação do Fe2O3 com o monóxido de carbono para formar o ferro metálico e o gás carbônico, né? E aí, gente, o que vai acontecer? Nessa reação aqui, a gente vai perceber, olha o ferro. O ferro, quando a gente fizer a quinta regra para ele aqui, que é colocar, né, a primeira linha, a segunda linha, somar a segunda linha, igualar a 0, a gente sabe que o oxigênio aqui tem menos 2 de NOx, certo? Porque ele não está ligado nem a peróxido, nem ao flúor. Então a carga dele é menos 2. A gente sabe que o NOx do oxigênio aqui é menos 2. Então, a gente não sabe o NOx do ferro. Para descobrir o NOx do ferro, a gente vai ter que fazer a quinta regra. Então, a minha sugestão é, por isso que eu quis fazer em vídeo essa aula, né? Pausa o vídeo agora, pega um papel, calcula o NOx do ferro, por meio da quinta regra que eu te expliquei. E aí, você vai descobrir qual que é o NOx do ferro, tá? Ó, usando a quinta regra aqui. Para o ferro, a gente vai descobrir que o NOx dele é mais 3, tá? Eu não vou mostrar de novo a quinta regra, depois para nesse slide, dá uma pausa, vê se você fez a quinta regra certinha e descobriu esse mais 3, tá? Mas o NOx do ferro aqui é mais 3. Vamos analisar o ferro e o oxigênio do outro lado, que foram as espécies que a gente analisou nesse composto. Vamos começar pelo oxigênio. O oxigênio, nesse composto aqui, ele não está ligado nem ao flúor, nem ao peróxido. Então também vai ser com carga menos 2. Então o oxigênio daqui e o oxigênio daqui não mudou a carga. Ele ficou com a carga menos 2, tanto no início quanto no fim da reação, certo? Então, nos dois exemplos, nos dois momentos, desculpa, o oxigênio ficou com a mesma carga. Então, se ele ficou com a mesma carga, ele não oxidou nem reduziu, ele não aumentou nem diminuiu o NOx. Ele não ganhou nem perdeu elétrons, ele manteve menos 2. Então, o oxigênio não foi a espécie que sofreu oxidação e não foi a espécie que sofreu redução, pelo menos por enquanto. E olha esse outro oxigênio aqui, menos 2 também, porque ele não está ligado nem ao peróxido, nem ao flúor. Então, realmente, nenhum dos oxigênios mudou a carga, não mudou o NOx. Então, não foi o oxigênio que reduziu nem oxidou nessa reação. Agora, lembra que a carga do NOx do ferro era mais 3 aqui, nos reagentes? Vamos ver nos produtos? Opa, tá o ferro simples aqui, como substância simples, então a carga dele é 0. Então, antes o ferro tinha mais 3, agora o ferro está com 0 de NOx. Então se era mais 3 e foi para 0, diminuiu, reduziu. Então o ferro reduziu, ganhou elétrons e passou do número de NOx de mais 3 para 0. Agora o carbono, que foi o que ficou faltando a gente ver, né? O carbono aqui. Vamos calcular o NOx dele, a gente não sabe. O oxigênio tem NOx menos 2. Faz a quinta regra de novo, coloca a primeira, segunda linha igual a 0. Descobre o NOx do carbono no monóxido de carbono. Quando você fizer isso, aqui está, né, a resposta,
Você vai descobrir que é mais 2, certo? E vai ter que fazer a mesma coisa para o CO2. A gente já calculou várias vezes, né, o nóxido do carbono no CO2, a gente sabe que é mais 4, mas faz isso, calcula e dá uma olhada aqui no resultado, tá? Pausa o vídeo, calcula, enfim. Aí, o que acontece então? Antes, a carga dele era mais 2, agora a carga está mais 4. Então, o que houve foi uma oxidação de mais 2 para mais 4. Ou seja, aumentou o número, aumentou o número de oxidação de mais 2 para mais 4. Perdeu elétrons. Então, a gente consegue, fazendo essa análise, perceber na reação de óxido-redução qual foi a espécie que reduziu, que nesse caso aqui foi o ferro, qual foi a espécie que oxidou, que nesse caso foi o carbono, e qual foi a espécie que não reduziu nem oxidou, que manteve o número de NOx igual, que foi o oxigênio. Então, por essa análise, vocês conseguem calcular os números de NOx, né, fazendo a quinta regra, ou eventualmente a sexta regra, se for preciso, quando tiver um ânion ou um cátion sozinho, né, lembra lá da sexta regra, para achar um NOx, ao invés da quinta. E aí, usando todos esses artifícios, né, lembrando dos NOx fixos, do NOx do oxigênio, do NOx do hidrogênio, do NOx dos metais, alcalinos terrosos, tudo, a gente consegue, então, uma reação de óxido-redução, que é uma reação onde os elementos, que é uma reação na qual os elementos mudam o seu número de oxidação, a gente consegue perceber quem mudou o número, para quanto ele mudou, quem reduziu, quem oxidou. Então, isso é importante porque vocês vão usar isso depois, tanto nessa aula, para calcular o balanceamento de reações de óxido-redução, tanto na aula do Lucas, que vai ser sobre eletrólise, pilhas, que vocês vão precisar saber quem está oxidando, quem está reduzindo, quanto que está oxidando, quanto que está reduzindo, tá? Então aqui estão as respostas, né, da quinta regra usada para calcular os NOx desses elementos da reação de óxido-redução no segundo exemplo. E aí, gente, eu coloquei esse slide aqui falando sobre agente oxidante e agente redutor, que são termos que a gente usa nas reações de óxido-redução. Não confunda, tá? Agente oxidante é aquele que vai promover a oxidação de um elemento. Então, ele vai gerar a oxidação de algum elemento. Mas ele em si, o agente oxidante em si, vai sofrer a redução, tá? Ai, como assim? Não entendi. Ó, vamos pegar esse exemplo aqui. Você vai olhar quem sofreu a redução. O ferro. Só que ele vai estar no formato de óxido de ferro 3, aqui no caso, né? Então, o que vai acontecer? Você considera todo esse elemento aqui, que é o óxido de ferro 3, ele foi quem reduziu. O ferro reduziu, mas a gente considera o elemento. Quando a gente vai falar de agente redutor, a gente não considera o elemento, a gente considera a substância, né? Todo o composto, quando vai falar de agente redutor, é agente oxidante. Apesar de que só o ferro tenha reduzido, a gente vai considerar o óxido, que é a substância, para falar que ele é o agente redutor ou oxidante. Nesse caso, como ele reduziu, ele provocou a oxidação do carbono no CO. Então, ele provocou a oxidação. Então, a gente fala que ele é o agente oxidante. Lembra que o elemento que reduz é o agente oxidante, porque ele promove a oxidação no outro. Já o carbono, que oxidou, vai ser o agente redutor, porque ele vai fornecer os elétrons para o ferro reduzir. Então, ele vai promover a reação de redução do ferro. Então, o carbono, no monóxido de carbono, apesar de ele oxidar, o monóxido de carbono vai ser agente redutor, porque ele vai promover a redução
do óxido de ferro 3, certo? Então é isso que vocês precisam pensar enquanto agente oxidante e redutor. Eu fiz um resuminho aqui, dizendo que os agentes oxidantes sofrem redução. Então, quem sofreu redução, olha a reação de oxirredução. Opa, esse aqui foi o elemento que sofreu redução, então ele é um agente oxidante, porque ele vai promover a oxidação do outro, mas ele em si vai reduzir. E os agentes redutores são aqueles que sofrem oxidação. Então, viu o elemento que oxidou lá? Ele é um agente redutor, tá? Agora, gente, nós vamos entrar na parte de balanceamento de equações de óxido-redução. Eu fiz os slides para essa parte. Eu vou, disponibilizar os slides para vocês. Mas eu não gostaria de explicar essa parte com os slides, né? Eu vou explicar essa parte, na verdade, de uma outra maneira, né? No vídeo. Vou balancear as reações, explicar como que balanceia à mão. Então, vou mandar os slides, vou fazer os mesmos exemplos que estão nos slides, só que eu vou fazer esses exemplos à mão porque eu acho que fica mais limpo, fica mais fácil de entender, vai ficar melhor para vocês compreenderem. Mas de qualquer forma, vocês vão poder acompanhar o vídeo, né, com os slides, e aí nos slides estão os exemplos, está tudo explicadinho, mas só por uma questão didática mesmo, eu prefiro fazer essa segunda parte da minha aula, que é a explicação, e a parte final, tá? Depois disso aqui minha aula acaba. O resto dos conceitos de eletroquímica vão ser explicados pelo Lucas. Mas essa parte de balanceamento, eu separei alguns exemplos para vocês de diferentes tipos de reações de oxirredução, tanto para vocês treinarem o cálculo do NOx, tanto para vocês treinarem o balanceamento em si. Então eu vou fazer à mão, eu acho que vai ficar melhor. E é isso, gente. Então, daqui a pouco eu volto de uma forma diferente, né, no vídeo, para balancear e mostrar como balanceia reações de oxirredução, certinho?